Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Divergente. Opa! Ou não, né? Doador de memória. Agora sim, exato. Aí, o filme mais recente aí do Jeff Bridges, quem dirige esse filme? Sim, quem dirige esse filme é Philip Noyce. Philip Noyce, Saquei, certo, saquei. mano? Certo. Philip Noyce. E pra você que gostou que não quer comparar com Divergente, aguarde que vai ter um Vai ser Exato, plot twist. Ou não. Ou não. E Philip Noyce é um diretor que ele é conhecido por o quê, Rod? Pô, colecionador de ossos. Animal, Dois filmes do por Jack exemplo. Ryan, né? Sim. Os Os dois Jogos do Harrison Ford, Patrióticos isso, e o Continuação. e... enfim, o outro. Os dois do Harrison Ford. Os dois que tem a mesma capa, o mesmo plot, o mesmo mesmo personagem. Pra quem não conhece, o Tom Clancy tem um personagem chamado Jack Certo. Ryan, que tem vários filmes de espionagem, né? E esse diretor também dirigiu Salt, que também é um filme de filme de espiões, espionagem, né? eu Ele é um Pô, diretor bacana. aí da ação, da espionagem, né? Pode Etc. ser, ele sabe de tramas escondidas. De Exatamente. trans, né? De obscuridades de uma sociedade. Agora estamos falando de uma cidade distópica novamente? Mas o que é agora? Agora o que Defina é? pra Né? mim, o que é divergente? É parecido? Por que é parecido? E o que é e o que não é, né? Pouquinho Bom, só. como é que é o primeiro, a história do filme? Certo. Você tem esse menino que é o Jonas, Certo. né? E esse Jonas, ele mora numa... O Jonas é brother? Jonas Brother. O Jonas Brother, ele descobre que a comunidade, ele mora numa comunidade em que as pessoas têm os papéis definidos. Quando as pessoas fazem, sei lá, 13 anos, eles têm que ir lá um ritual de seleção pra saber qual vai ser o trabalho deles e tal. É. Então até aqui, você perceba que é exatamente igual ao Divergente. Exatamente. E é um lugar onde tudo, todo mundo vive igualzinho, É de tudo acordo com muito todas as controlado. regras, exato. E ele descobre que ele é diferente, ele é especial. Tcharam. Ele diverge das outras pessoas. Certo. Então, ele descobre que essa sociedade tem alguma coisa errada e ele começa a correr atrás Exato. pra liberar, né, as outras pessoas, Ele salvar vai a descobrir sociedade. isso, aí a gente né? vai acompanhar a jornada dele descobrindo essas Jornada. novas sensações e o que, É. que tá por trás aí de tudo, porque que Exato. a sociedade é do jeito que é. Mas Isso. lembrando que a gente tá comparando aqui com Divergente, mas é mais uma adaptação De um literária. livro. De um livro, exato, né? Um livro que é de Mas- 93, então assim, não é recente. Um livro chamado O Doador de Memórias. Exato. Em inglês, Inclusive The eu tenho Giver, aqui uma... Tenho aqui um próprio, olha só que bonitinha. né? O doador de memórias não apague suas memórias. Olha que bonito. Você viu só? Olha Tudo só. a ver, né? Tudo a ver. Então, é um livro de 93, né? É. Ou seja, não é... Ele meio que o filme Da pode... Lois Lowry. Eu Exatamente. não conhecia, mas... Olha como ela é bonita fica aqui. aí. E tem inclusive o filme meio que pega carona nessa onda de filmes Sim. adolescentes. Acho que é a melhor hora pra ele ser Rebeldes. lançado, né? Exato, exato. Só que ele é uma Adolescentes adaptação. rebeldes mutantes ninja. Exatamente. Tum, 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 tum. E ele, só que ele já tem uma certa idade, né? O livro. Sim. Aham. Aí, Sim. uns 20 anos, 20 É, tanto anos. que o próprio Jeff Bridges, né, que é um personagem, né, dos personagens de apoio mais importantes no filme, ele produz o filme também. Olha, Não é de é agora verdade. que ele quer lançar, ele tá um bom tempo atrás aí. E pra quem não sabe, o que é o produtor, né, do filme? Tem muita gente que confunde esse papel. O produtor, cara, ele é o acionista do filme, basicamente. É o É. cara que vai pôr grana do bolso dele, ele fala, eu acredito nesse projeto, eu acho que vai dar certo e tá colocando dinheiro. Então, assim, o produtor ele é mais importante do que muita gente pensa, né? é verdade. Porque é o cara que tá, bancando o projeto. Então, Sim. você vê que o Jefferson Pontes, Jefferson Potts. ele acredita no projeto. E nesse filme, vocês curtiram, vocês recomendariam, o que vocês acham? Cara, assim, a gente falou muito do Divergente, né? O Divergente é um filme que vocês podem até ver a nossa crítica aqui, a gente zoou um monte de coisa e tal. E é um filme que eu até gostei, o Divergente, com umas ressalvas, né? Mas esse eu gostei mais do que o Divergente. Eu achei que ele lembra muito mesmo, porque você fica com aquela sensação de uma distopia, de um futuro, tem coisas que a fotografia é muito parecida. Em compensação, eu acho que esse filme, a estética dele é muito bonita, né? Eles usam vários tipos de fotografia durante o filme, ou seja, em alguns momentos você tem uma fotografia mais puxada pro preto e branco, pro cinza, quando quer mostrar uma sociedade mais em ruínas, ou uma fotografia muito mais viva, quando quer mostrar emoções, sentimentos e tal. E assim, o filme é esteticamente muito bonito, a história é ok. Assim, eu não achei a história tão legal assim,
também por conta dessa onda de filmes distópicos que a gente semelhança. tem visto, então é Certo. muito semelhante. E tem algumas coisas na história que não me agradaram muito. Mas assim, é um filme legal. Eu Tá. achei que é um filme legal de ver. Assim. E apesar de ser um filme adolescente, ele não é um filme feminino, que nem, por exemplo, Divergente. Que você percebe vê pro que tem. público É para um específico, público mais pro feminino. público Mais, feminino, claro, né? você pode ser um homem e gostar, não tem nada a ver. Mas você vê que é um filme que é mais focado. Tem a ver sim, é um pouco estranho, cara. É um pouco estranho. Então, assim, é um filme que você vê que ele não é tão focado no público feminino como o Divergente, né? Ele é para um público mais adolescente, mas ele é legal, ele é divertido. Tá. O Imperator, você... Cara, eu gostei também, curti o filme. No começo eu tive a mesma sensação que o Bruno, né? Assim, começa aquilo, a sociedade está em ruínas, e aí é uma sociedade totalmente planejada, aí tem aquela coisa de todos os nascimentos são feitos com aval do governo, né? Dos anciãos. Os dois estão certos porque eu lembro que eu pesquisei uma vez. Uma vez. E é assim, por mais que eu adoro esse tipo de coisa, assim, mostrando como a sociedade é realmente manipulada e todo mundo, quem nasce ali é facilmente doutrinado, porque você está ali dentro, você não sabe o que aconteceu antes, então é muito fácil colocar na sua mente e te dizer como é que você vai saber o que aconteceu antes ou não, né? E como você sabe que você não está só vendo o mundo das sombras, né? De Platão, assim, você só não está vendo uma parte ali e que caverna, né? A parte da caverna e quem realmente domina tudo não quer te mostrar o resto, porque não é conveniente. E eu acho muito legal esse tipo de coisa, só que tem essa coisa de realmente já estar um pouco batido recentemente esses filmes, né? Mas eu gostei muito, cara. Do começo, assim, esses primeiros 20 minutos, assim, eu falei, caramba, Divergente total. Tem a cerimônia de escolha de profissão, é muito parecida. Muito parecida. Até o estilo, né, o estádio, assim... Eu concordo que é bem parecido, mas eu acho que ele consegue ser um pouco mais... se distanciar um pouco mais na caracterização. Principalmente ele cria muito bem o universo que eles propõem a apresentar esse ano. É verdade. Eu também gostei bastante, gostei muito mais do que Divergente. Divergente eu achei bem fraquinho. Até achei um reflexo. Vamos ser sinceros aqui. Achei ele sendo muito... Pode divergiu da nossa opinião. Achei ele sendo muito um reflexo assim, mais semelhante ao que os Jogos Vorazes apresentam. Enquanto nesse a gente lembra mais de Divergente do que Jogos Vorazes. Por isso que a gente fala, parece que até um subgênero que está se criando agora desses filmes adolescentes, sociedades distópicas. Sim, né? sim. Eu acho que assim, a gente sempre teve, né, o subgênero da distopia, principalmente na ficção científica. Sim. Né? E assim... E agora aliás, o gênero gosta, adolescente... temos aqui um especialista, ele vai estar dando uma palestra sobre ficção científica. Aguardem mais detalhes. Se você quiser, tem aqui o URL, é só entrar e se inscrever. Exato. Bruno especialista. E então assim, a gente já sempre teve essa coisa da distopia, aí a gente também sempre teve os filmes adolescentes. Sim. E aí, né, eventualmente isso ia... que agora a gente tá falando, né? O mercado tá pedindo isso, parece. Literatura, né? Adolescente, em sociedades distópicas. Sim. Porque né, nesse filme até me lembrou, né? Até a gente tava conversando do Equilibrium. Equilíbrio, Que é um filme sim, de ação, mas ele tem essa pegada mais reflexiva do como que é uma pessoa tendo suas emoções controladas, né? Até por conta da medicação, né, que eles tomam, né? Sim. Tanto os personagens desse filme quanto do Equilíbrio. E a sacada do Equilíbrio não ser legal é porque é um filme de ação, com artes marciais. Esqueça a Matrix. Cara, eles diziam. Isso é na capa do DVD, né? Vinha escrito, esqueça a Matrix. Aí você fala, Nada a ver, né? Nada a ver. Quiseram vender, né, cara? É o filme com o Christian Bale, cara. Quiseram pegar o bonde andando, né? Pois é. Mas agora... esse quis pegar o bonde andando do Divergente. Mas ele é bom. Então, eu acho que ele conseguiu se distanciar, o que o Rod falou é exatamente isso, cara. Ele começou igual Divergente porque o livro assim não tem o que fazer, né? Vamos fazer do jeito que vamos ser fiel ao livro e tal. Só que aí chegou num ponto que ele começou a ir para um caminho completamente diferente. Sim. E por isso que agora eu ia falar, se você ainda não viu esse filme, pode dar um alô pra gente, pode voltar mais tarde. Exato. Volte só depois desse tipo, porque agora a gente vai falar de spoiler. Vamos contar o enredo do filme aqui. Análise completa. Exato. Bom, e agora, o que vocês veem assim que diverge do que veio dos outros filmes adolescentes aí? O que esse é mais interessante, por que a gente gostou mais, assim?
como eu falei no começo do vídeo, eu gostei bastante da estética. Certo. Isso pra mim foi o fundamental, assim, pra eu ter achou gostado. o Jeff Bridges bonito, assim. Cara, o Jefferson Pontes, galã, com trocentos anos, uma batata na boca, falando... Sabe que eu achava que no True Grit ele tinha feito essa voz porque o personagem velho, né, policial, tal, Marshall e tal. Sim. Mas não! A dicção dele é normal, mas falou... Caramba. A escola verdade, ele fez fonoaudiólogo em Sin City, né? Ou ele aprendeu com o Batman, né? Aprendeu com o Batman, É que o cara deve ter feito, sei lá, uns 200 personagens na vida, uns 100 pelo menos, vai. Ele tem, um deles é esse sotaque. Então a gente tem que usar de vez em quando. De vez em quando, porque não tem como. Não tem mais, então... E aí, essa escolha estética da fotografia, então o que acontece? O filme começa em preto e branco. Sim. Preto e branco mesmo. E assim... E eu falei, vai ter uma ceninha aqui em preto e branco pra falar do passado? Não. O filme começa a se desenvolver com, sei lá, 15, 20 minutos de filme, você vai começar a ver cor no filme. Isso eu achei uma decisão muito corajosa pra ser um filme adolescente, exato. Público que... Porque você imagina, eu consigo imaginar um adolescente vendo no cinema, até eu com meus, sei lá, 15 anos, provavelmente ia falar, pá, filme preto e branco, que merda, pô, os caras, né? E outra coisa que é importante, eles justificam isso, essa fotografia, na história. Sim, é uma coisa que assim, é a estética que ajuda a contar a história, exato. É uma estética que ajuda na narrativa, né? Não é uma estética à toa, jogada. Não é estética, por exemplo, exato. Ou não é, por exemplo, o Zack Snyder. Que a estética é mais uma assinatura dele do que pra ajudar na narrativa, né? Exato. E eu diria até Sin City, por exemplo, se você ainda não assistiu, a gente tem também um episódio sobre Sin City. Sin City tem esse estilo muito diferente e a fotografia eu acho que é uma das estrelas do Sin City, é um dos grandes diferenciais. Só que ele não ajuda a contar a história, assim. De certa forma, ele te passa todo um universo, enfim. Só que no Doador de Memórias, ele tem uma explicação muito boa. Completamente conectada com o roteiro, que é ele começar a enxergar as cores, começar a ver o mundo de uma forma diferente, né? Além da metáfora. Além dessa metáfora, né? Exato, além da metáfora que é ver o mundo de forma diferente, nesse caso até literal. Literal. Né? E aí você pensa, né, porra, é uma coisa engraçada, quando eu era criança, cara, eu realmente, olha como é que cabeça de criança, eu imaginava que quem tinha vivido os anos 20, via tudo preto e branco. Você imagina, tipo... Porque eu via todos os filmes tudo preto e branco e falava, é assim que as coisas eram. Antigamente era tudo preto e branco, E aí, olha só, na verdade as pessoas viam colorido. E agora elas realmente veem preto e branco. Então, cara, porque a gente fala preto e branco, mas se a gente for analisar, é tudo cinza. Na verdade, são tonalidades de cinza. Tons de cinza. Então é pior ainda, porque preto e branco, o contraste é mais claro. É muito claro. O contraste é nítido, né? Nítido, né? É o Sin City quando ele tá chapado ali. Você vê exatamente a silhueta. Exato. Etc. Agora, nesse é bacana nisso. Principalmente por conta dessa metáfora, né, das cores. Realmente da emoção do personagem sentindo e descobrindo, né? E conforme ele vai crescendo, o personagem vai crescendo, a palheta de cores vai aumentando. Então ele descobre as cores e vê o mundo de outra forma. Então assim, tudo ganha um tom meio avermelhado. Você descobre que remete à maçã, remete o cabelo da cor, na verdade, da Fiona. É vermelho. É o vermelho. Então por conta disso você descobrindo com ele. Exato. Então assim, o filme ganha uma paleta vermelha, ainda bem dessaturada, ou seja, não é um vermelho vivo, é um vermelho quase cinza, um vinho, etc. Isso se reflete no figurino. Por exemplo, a amiga dele, nesse momento, ela tá de marrom sempre. E conforme vai evoluindo o personagem, a paleta de cores vai aumentando, vai ficando mais saturada, ou seja, cores mais fortes. E até o figurino da amiga já é azul, não é mais marrom. Né? Então, assim, isso pra mim foi o ponto mais legal do filme. E assim, novamente, a história eu não achei tão legal assim, mas... é um filme adolescente que já traz alguma coisa de novo pro público. Isso que eu acho interessante. Então, mas ele usa também... É interessante a gente sempre falar da jornada do herói. No caso, até pode falar um pouco disso nele. A gente sempre também tem aquela coisa dele ter... O Jeff Bridges faz o papel do mentor. Né? Até brinca, é um Obi-Wan, porque tem até a barba branca. A barba, sim. É sempre o cara mais velho que vai explicar o caminho. Mas esse cara, eu comprei muita ideia, cara. Achei legal. No começo era meio estranho entender o que era esse doador de memória. E eu achei que ficou bem legal. Lembrou até, não só na ideia dele, ser o cara que fala que você tem que questionar tudo, até como você fala do Cosmos, né, do Neil deGrasse Tyson. E eu lembro do Assassin's Creed, né, você questionar tudo. Ele fala isso. Né? Nothing is true. E além disso, dele questionar, o próprio fato dele reviver as memórias. Sim.
Porque quando ele doa as memórias pro menino, o menino não tá sonhando a memória, ele tá no lugar da memória vivendo aquela memória, exato. É exato Assassin's Creed. Você tá total. acessando a memória do DNA. É o Animus ali, né? Quando você é o Desmond no jogo, você acessa e você vira o Ezio. Então ali você não é mais o Desmond, você é o Ezio. No caso, quando ele tá vivendo as memórias, ele é o soldado, ele é o menino, ele tá vivendo, ele não tá assistindo o filme, ele é, como é que era a guerra, olha aqui um filme. Não, ele tá vivendo. Então, é muito o medo, toda a emoção que ele tem, a emoção. Ele é muito mais pessoal, e por isso que você entende até as respostas emotivas dele, por exemplo, quando ele vê a guerra. Porque você tem que ver, por isso que eu comprei a ideia assim. Eles realmente não entendem, não sabem de nada do que a gente conhece. Então, sabe de nada, inocente. Né? Como seria o primeiro contato com a dor, com a morte? Sem a emoção, entendeu? Às vezes até parece um pouco exagerado, né? Porque, por exemplo, aquela cena de guerra, comparado com cenas de guerra foda do cinema, não é uma cena lá muito assustadora. Só que você imagina, você tá ali, entendeu? O cara tá ali. Sim. Ele é o Spock fazendo Mind Meld. Ele tá revivendo as emoções todas. Né? Você imagina que um cara que vai pra guerra, às vezes o cara luta uma batalha, que nem é uma das piores, o cara já fica traumatizado, cicatrizado pro resto da vida. Imagina nesse personagem que ele não teve que viver só isso, só uma guerra. Ele teve que viver várias guerras e fome e doenças e o cara que vai pra maldade, guerra, etc. Ele já experimentou dor antes. Então ele tá totalmente anestesiado e vai pro pior do pior da humanidade. E é por acidente, né? Não é nem um mau instrutor, né? Exato. Chegou lá, né? E pegou... E a outra coisa que você tá falando da estética, e nessas partes de memória, vocês curtiram também na estética da... Sim, cara, eu gostei bastante. Eu gostei. Por exemplo, nas cenas de guerra, você vê que tem uma fotografia... Ele e o Bubba, exato. Ele e o Bubba do Forrest Gump, que, coitado, também morre mais uma vez, Caceta, né? É sempre o pescador de camarão que morre, coitado. E você vê que a cena de guerra, por exemplo, ela é bastante granulada, ou seja, a imagem ela não é muito clara, você fica com umas coisinhas assim na tela. Como se fosse filmado com um filme com grão maior. Isso, né? exato. Parece que você tá mais no meio do combate, você sente sujo, aquela coisa, né? Vamos cinema no meio aqui rapidinho. Pra você que não sabe a granulação do filme... Pra você que não sabe... A granulação do filme, ela é uma escolha do diretor de fotografia, né? Se você vê um filme muito granulado, não é porque, eles usaram um filme barato, né? O diretor de fotografia escolheu um tipo de material, porque na época que fazia filme é um material químico que vai reagir com a luz. E hoje o digital você faz isso pelo computador, digitalmente. Na edição, né? E exatamente, então a gente tem exemplo de alguns filmes de guerra, né? A gente pode citar aí o Platoon, Apocalipse Now, o próprio Soldado Ryan, tô bem hoje, né? Círculo de Fogo, que usam o Terence Malick, manda aquele lá dele. Qual? O Terence Malick. Beyond the Enemy Lines, Red Lines, sei lá, atrás das linhas. E muitos desses filmes, né, não posso garantir de todos, mas usam essa granulação um pouco mais maior, enfim. Os grãos maiores e isso... Que é os grãos, lembrando que é os grãos de prata, né? Grãos de prata entra em contato com a temperatura da película. Sim. Isso no processo antigo. Hoje é tudo feito por pós-produção, mas para você ainda tem a mesma sensação de sujeira, etc. E as cenas, por exemplo, que ele vai, sei lá, pular de paraquedas, ou ele vai nadar no mar e tal, você tem aquela fotografia de documentário de surf, que eles jogam uma cor super alta, que é pro mar ficar super azul e tal. E o GoPro total, né, GoPro total. Tem umas horas que você vê assim, filmado, bonitinho, GoPro, pum. Mas tem até angulação, né? O olho de peixe da GoPro, né? Teve uma hora que parecia que ia filmar de celular, assim, GoPro. Tipo, comparado com o filme, né? Sim, a resolução. Uma Red Epic, sei lá, que eles declararam né? Mais de 4K, 8K aí de resolução. Se você pegar um GoPro que ainda tá, acho que Full HD? Acho que sim, 1080p. Mas enfim, não tem o mesmo nível de qualidade, né? E definição. Sim. Mas outra coisa, né, desse universo criado, eu achei legal também assim, tem muito CG no filme, né? Tem até os hologramas, tem uma tecnologia bacana, né? Vocês estavam falando, eles não explicam, né, de onde veio, a gente não sabe qual foi o ponto que criou o que a gente conhece do passado das memórias, né? Sim. E eles não explicam por que a moto tem 50 cilindradas, né? Tudo é muito bom, mas a motoquinha é cada polícia. Segue as regras e tal. Não, mas aí você pensa assim, uma sociedade... É que na verdade, eles também, até quem controla, eles têm uma certa
benevolência, né? Assim, eles não controlam pra foder todo mundo. Não, é o jeito que eles acharam pra... É certo que alguém colocou aquele plano assim, alguém, tipo, sabe, programou, pô, vocês vão ter que se comportar desse jeito, porque eu falo que fica a dúvida, por exemplo, é legal você imaginar de onde veio aquilo, mas também é difícil você comprar, essa é a parte que eu acho um pouco mais negativa do filme, que é... Primeiro, construir naquele lugar, né? Você tem tudo um fechado, penhasco e tal. Tem as barreiras. Mas tudo bem, até pode fazer sentido de, vamos deixar pra você descobrir ou não descobrir, talvez seja essa graça. Mas o personagem, ele sabe, por exemplo, que se ele sair daquilo lá, as memórias voltam. Então, cara, isso ficou muito confuso. Isso é uma solução tão rápida e fácil, mas porque ele não ficou confuso, na verdade. Ficou confuso como ele... Ele sabe disso. Ficou confuso como ele descobriu. Isso é bem confuso. A solução é simples, a solução é bem clara. Ele fala, tem uma barreira lá, que é a barreira das memórias. Se passar a barreira das memórias, todo mundo volta e aí, até a isso memória. Vira uma artimanha no final pra criar uma tensão que é totalmente batida. Assim, será que eu vou passar a tempo? Será que eu vou passar a tempo de salvar a menina que eu gosto e a sociedade inteira? Exato. Se eu vou libertar, entendeu? É verdade. É tipo o Neo tentando salvar a mulher dele, a Trinity. A Trinity voando lá no Matrix Evolution. E até aquela corrida que tem, que é Nostromo, é a nave? Não, Nabucodonosor. Nostromo é do Alien, eu acho. Pode crer, até o final do primeiro, na verdade. Que tem eles, que o Neo tá lutando no campo da Matrix e aí eles estão no mundo real. Pra ativar o PMP, o EMP. Pra fugir, exatamente isso. Parece muito isso, né? Assim, até essa coisa, né? A bomba atômica com countdown, tá ligado? Mas nesse o cara tem que desarmar uma bomba no Capitão América 2. Aquilo fazia sentido você entender realmente se ele era tal escolhido. No Matrix eu achei que isso ficou muito bom, assim. Sim, exato. Nesse caso, eu acho que ali tipo, ele perde um pouco da força daquilo tudo que ele criou, daquele mistério. E você começa a se perguntar o tipo de coisa assim, por que o Jeff Bridges não fez isso? Então, um dia simplesmente saiu correndo, foi lá, pegou a bicicleta e foi lá. O que chamava atenção. Ninguém tá olhando pra ele mesmo. Ninguém cara, filma a casa dele. Ele mora living on the edge, né? Ele é o Aerosmith, né? Living on the edge. Living on the edge. Parece eu com meu celular da Vivo, on the edge, toda hora, tá ligado? Mas pode quê? Porque assim, ninguém tá vendo ele. E o que chama atenção pra ele é o comportamento dos alunos, quem vai receber a doação. É que ele, na verdade, ele é um merda que não é muito importante. Não, porra, ele é o cara... Eu me expressei mal. Certo. Enquanto ele não tá mentorando ninguém se preocupa muito com ele. Exato, ele fica na casa dele lá normal. Na verdade. Ele até explica isso, né? Então, só que assim, ele é o conselheiro especial que tem todas as memórias. Aí quando o garoto começa a aprender com ele vai passar todas as memórias, aí os anciãos ficam um pouco mais preocupados com isso. Mas é o que você falou assim, se ele resolvesse antes do pessoal olhar, ninguém ia estar olhando. Então, parece que a missão seria mais fácil. Porque assim, até o filme no começo ele te dá um mistério de quem era a discípula anterior. O discípulo anterior, na verdade. Sim, que falhou. Então você sabe, que falhou deve ter acontecido alguma coisa grande. Sim. E no final você descobre que ela é a Taylor Swift, quem não aguentou, não segurou o rojão, sabe? Segurou o rojão. E aí ela foi pro Elsewhere, foi pra Alhures. Então, foi para Alhures. Se você assistir esse filme legendado, você vai ouvir que é Elsewhere. Elsewhere. Seria outro lugar, Outro lugar? Aquele selo Túnel do Tempo da DC, não. Mas... Elseworlds, né? Elseworlds. Da DC? Não é. Mundos. Na verdade, o que é? Alhures. Agora, Bruno... O que é? Bruno Filósofo. Bruno Dicionário. Alhures, Alhures. Né? Usam aí no dia a dia sempre, vem do latim. Vem do latim, alhures, latim. Que significa exatamente isso, outro lugar. Olha só. Veja só. Então, você tem que começar a usar, você tem que começar a incorporar essa palavra na sua vida, né? Exato. A gente tá aqui... Eu falo assim, vamos almoçar no Mac? Você fala, não, hoje eu vou em Alhures. Exatamente. Vou em outro lugar. Exatamente. Elsewhere. Então, e aí se perguntarem, nossa, Alhures, onde você ficou sabendo disso? OBC, osbonscompanheiros.com. Ou se te perguntarem assim, esse restaurante é bom? Você fala, OBC, os bons companheiros. Você fala... Enriqueça a sua mente. Ou você deixa de sair com a pessoa e começa a sair com pessoas mais cultas. Você vai ficar sozinho, porque ninguém conhece a palavra. Pois é. A gente olhou no dicionário. Até o Bruno, que é o Bruno Dicionário, olhei no dicionário. Pai dos E além do Jeff Bridges, né, com um ótimo ator que tá no filme, a gente tem a Meryl Streep. Meryl Streep, né, cara? Papel, né? Daniel Day-Lewis de vagina. Olha, a melhor definição. Olha, ou seria o Daniel Day-Lewis, a Meryl Streep de pênis. Talvez, quem sabe, né? Você escolhe a melhor definição que você quiser, porque ela tá no filme assim, num papel que
condiz com ela, assim, agora. Bom, ela é muito facetada. Ela se encaixa em qualquer lugar. Com certeza. E Meryl Streep, né, cara, que como a gente falou que é uma super atriz, é legal que esses grandes nomes, eles elevam a qualidade do filme. Então, por exemplo, se no Divergente tivesse tantos nomes de peso, talvez seria um filme melhor. Pô, cara, mas eu vi até um pouco ela sendo uma Kate Winslet melhor do que... Certo. Ela faz o papel de Kate Winslet, né? Nesse filme. Mais ou menos. Do Divergente. Sim. Tá vendo? Que é uma atriz de peso, certo, interpretando um papel autoritário, né? Que controla, tem É que também, eu acho que não adianta você ter só a Kate Winslet. Certo. Sabe? Não, sim, nesse caso, você tem a Meryl Streep e você tem o Jeff Bridges, né? Então, assim, eles... E nesse meio você tem também a Kate Holmes, você tem a... Exato. Outro carinha lá que faz True Blood, que é o pai do menino, né? Então... Que são pelo menos rostos conhecidos. Rostos conhecidos, das pessoas, é isso que... Exceto o casal principal. Sim. Eles não são rostos conhecidos, certo? Sim. Ou eles fizeram mais alguma coisa? Quer dizer, cara, se fizeram, acho que não tá no universo mainstream que a gente conheça. Jonas é brother, mas ele é desconhecido. Mas acho que isso é um trunfo do filme, né? Porque assim, a identificação... Isso que é bacana, isso é um exemplo comum em filmes de super-herói de reintrodução. Você coloca um elenco de apoio extremamente famoso. E os personagens principais, os heróis, são desconhecidos porque você não olha aquele personagem famoso e fala, é o ator tal. Não, então a identificação, você vê o personagem e a identificação é maior, né? Sim, tirando agora Ben Affleck com Batman, mas enfim. Agora, nesse, você vê esses dois moleques, a identificação, acho que no público geral é muito mais fácil. Com certeza. Mas até se tem cara de moleque mesmo, não é o Andrew Garfield querendo ser não é um cara de 30 anos querendo fazer um de 18, malhação. Um ator Disney, que é muito comum, mas caras vão falar, é o... Talvez ele seja. Justin Bieber, exato, sei lá. Justin Bieber, você vai ver, entendeu? E não, funciona, acho que é um trunfo nesse sentido. Sim, eu concordo. E assim, e a atuação deles também não tem nada demais, assim, até porque grande parte do filme eles são podados das emoções deles, né? Então eles têm que forçadamente atuar muito contidos, né? Mas você, assim, eles são adolescentes e você, cara, faz total sentido dentro da história, né? O Jeff Bridges eu achei muito bacana, assim, ele por ser um ator de renome já, eu particularmente não o reconheci logo no começo, cara, acredito. Quando eu vi a cara dele, assim, eu falei, um tiozinho, um velhinho, tal. O cara tá meio bravo ali, acho que ele não tá gostando muito dessa coisa, tá meio preocupado. E aí quando eu ouço a voz dele, caralho, é o Jeff Bridges. E eu achei logo assim, a primeira passagem foi que todo mundo ali tá meio que uma sociedade, aquela coisa de imagem, né? Todo mundo meio semi-feliz. Sim. E ele é o único cara que tem esse ar um pouco mais preocupado, assim, o cara que tem o ar um pouco que já sentiu dor, né? Você percebe que ele destoa do comum de todos, né? Todo mundo tá meio que formal, ele destoa da poker face de todo ele mundo, senta mais relaxado, né? Perna aberta. Isso, você vê na linguagem corporal dele, transmite essa... Ele tá deslocado ali. Ele é divergente. Ele diverge um pouquinho. Exato. Né? É legal. E eu acho que assim, é legal você ter mais um mérito do filme, que você tem um filme de adolescentes para adolescentes, né? Com a história ok, mas esses elementos fazem o filme ficar mais interessante. Você tem um elenco bom, você traz questões que estão em outros filmes também, mas por exemplo, o próprio Jeff Bridges ele cita numa das cenas finais do filme, quando ele tá brigando lá com a Meryl Streep, ele fala, nós vivemos num mundo de sombras e tal. E eu acho que é legal isso porque essa alegoria do mundo de sombras, né, que é nada mais que o mito da caverna do Platão, da filosofia, que inclusive a gente falou no Matrix, no episódio de Matrix, porque Matrix basicamente sobre isso, né? Ou seja, é uma forma bastante tranquila e colocada numa história que não é complexa de entender, para os adolescentes que assistirem tenham contato com filosofia, porque eu acho que filosofia é isso, não é o cara ter que ler um livro de um grego de 3.000 anos atrás, que seja, 5.000 anos, mas é o cara entender as questões que permeiam a vida dele, e às vezes se você ler um mito da caverna, você não consegue ter você entender aquilo como parte da sua realidade. Mas se você vê um filme desse, por mais bobinho que ele seja em alguns momentos, por mais que, como é que um amigo sente inveja dele, se eles não têm emoção, enfim, tem os seus problemas, mas que eu acho que abre um pouco a mente dos espectadores, do cara pensar,
pô, legal, será que esse mundo que eu vivo, ele não tem algumas coisas desse futuro distópico? Será que a gente não é uma distopia em alguns aspectos, né? Principalmente hoje que a gente tem tanto problema, por exemplo, com privacidade, esse tipo de coisa. E, pô, você tem lá o governo, né? Os anciões em cima das pessoas. Então eu acho que são questões, apesar do livro ser de 93, eu não li o livro. Que nunca, né, cara? É muito atual, e quando Platão escreveu já era atual e continua atual, e são questões filosóficas muito importantes. E você trazer isso através de um filme pop para adolescentes, cara, de uma forma que não fique pretencioso, e não ficou bem legal no filme, pô, eu acho que é um grande mérito. Foi basicamente o que Matrix também fez, né? Ele trouxe essa bagagem filosófica. E é legal até porque, assim, na Grécia Antiga, a filosofia era uma coisa de conversa mesmo, de passar entre amigos, assim, né? Lógico, era só a elite que podia fazer isso, tinha o tempo livre para fazer, mas eles sentavam em volta, conversavam. Tinha os famosos simpósios, que não eram um conjunto de palestras, vamos sentar e tomar vinho e conversar sobre a vida. Exato. E ver o que se aplica, né? Testar a filosofia na prática. Sim. E isso é legal hoje através de histórias, a gente consegue fazer isso. E é bacana essa coisa de introduzir as pessoas de uma forma descompromissada. O cinema tem muito isso, de você conseguir fazer um Inception, né? Tipo, vem aqui, assiste aqui que é legal. E aí lá você coloca uma ideia perigosa, assim, entendeu? Sim. Então, se você falar assim, pô, lê aqui a República de Platão, sabe? A pessoa não vai ler, entendeu? Agora, se você vê o filme e ele te coloca esse, puta... Agora, por exemplo, o Bruno falou, mas não explicou completamente o mito da caverna. Você vai lá procurar na Wikipedia, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Ou você vai ver o nosso episódio sobre Matrix, exatamente, que é um filme que você já assistiu com certeza. É verdade. E lá você vai ter uma explicação um pouco melhor, né, sobre o que é o mito da caverna. E depois, quem sabe você resolve ler o Platão e vai que você gosta. Vai que você gosta. Vai que você vira filósofo. Exato. Por que não? Manda uma carta pra gente se você se formou em filosofia. Uma depois cartinha, de assistir esse vídeo. Pra caixa postal 035. Manda uma carta eletrônica. Carta eletrônica. contato@bonscompanheiros.com. Exato. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários Jonas Brothers. Exato, aí mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo, que você é um bom companheiro, assim como nós. Exatamente. E aí nós temos também várias formas de comunicar conosco, né? Se você pode comentar aqui embaixo no vídeo, sempre muito bom. Sim. Se você não quiser comentar Jonas Brothers, pode não comentar também, mas a gente vai achar que você não chegou até o final do vídeo. Nós temos o facebook.com/osbonscompanheiros. Exato. Você tem também os Twitter com o Cinema ABC. Exatamente. @CinemaABC. Sim. E claro, se você ainda não é inscrito, que eu duvido, porque acho que depois dessa conversa que a gente teve aqui, né, você participou, pô. Exatamente. Você pode clicar nesse botão de inscreva-se. Exato. E além de se inscrever no YouTube, se você acessar osbonscompanheiros.com, no cantinho esquerdo você vai poder inserir seu e-mail e receber por e-mail cada lançamento de vídeo que os Bons Companheiros fazem. Exatamente. Exato. Temos também os bonscompanheiros.com/VIP, que você vai ser um membro VIP. Você vai receber na sua caixa de entrada, você vai tomar café da manhã, vídeos Bons Companheiros, caixa do e-mail. Exato. Muito bom. Hein? Se você também não tem o costume de assistir, mas gosta de ouvir podcasts, a gente está no iTunes. Isso. Ou nos seus podcasts favoritos. Exato. Né? Se você usa Android, se você usa Windows Phone, se você usa qualquer coisa. Qualquer coisa, exato. E se você usa Android e não tem um aplicativo, eu te indico o que eu uso no meu. Tá aqui embaixo no link na descrição. Bacana. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons divergentes.